Olá, está começando o programa Fabrício Fabbri, hoje com um programa inédito, gente. E daí, olha, vamos hoje receber diversos chefes aqui em nosso estúdio. Vamos receber em nome da Uniaves, bem? E vamos falar da carreira de chefe de cozinha. Vamos abordar o assunto de como é ser chefe hoje em dia. Vamos falar sobre os ganhos dessa profissão, se vale a pena e muito mais. Nosso programa está começando agora. Gente, ser chefe em qualquer área é uma tarefa complicada, né? Porque você tem ali que administrar situações ao longo do dia. E como é, Janaína, ser chefe de cozinha? Eu vou resumir em uma palavra. Pode resumir. Amor. Eu amo muito o que eu faço. Ser chefe de cozinha tem todas aquelas responsabilidades, tem tudo, só que se não tiver muito amor pela profissão, não fica não é, gente? Não fica não. Vou apresentar os nossos convidados de hoje. Estou aqui com Janaína Temporim, André Loureiro, a Cláudia Bastos e o Carlos Braga. Olha, todos trabalham com restaurantes já há muito tempo, têm uma vasta experiência nessa área. E aí, André, chefiar para você uma cozinha, o que é? Hoje eu falo que chefiar uma cozinha é a parte mais difícil. Cozinhar é a parte mais fácil, você finalizar um prato, cozinhar é o de menos. É o que você tem que saber fazer e isso. Agora, chefiar é muito complicado, porque você demanda uma equipe, você tem que, às vezes, ser psicólogo, ser administrador, ser líder. Então, se você não possui uma liderança dentro da cozinha, você acaba perdendo a equipe. Então, é muito complexo você ser um chefe de cozinha hoje. Complexo. Você, Cláudia, concorda com ambos? É complexo e desafiador, eu concordo. É muito difícil porque a gente também tem a responsabilidade sobre a vida daquele funcionário que está ali com a gente, né, da nossa equipe. E a cozinha ela é um lugar muito perigoso também. Então, a gente, além de tudo isso, a gente tem que ter esse olhar mais técnico, esse olhar mais criterioso em relação a todos os procedimentos para que todo mundo consiga sair e voltar bem e voltar pleno para dentro de casa, para sua família. Muito bom, é isso. Carlos, que é ser chefe para você, como você vem executando? Há quanto tempo você está formado? Eu trabalho na área desde 2009, me formei no Senac em São Paulo, no Grande Hotel, Escola Senac, e desde então trabalhei alguns poucos anos, 2 anos como cozinheiro, e depois já passei para a função de chefe, então estamos aí quase 15 anos nessa área já. Para você, qual o desafio de chefiar uma cozinha? Eu acredito que é pessoas, né? A gente trabalha como qualquer chefe em qualquer área. O maior desafio é conseguir lidar com as pessoas, extrair o melhor de cada um, entender as limitações e onde cada um se encaixa melhor, porque a cozinha é setorizada, né? Então a gente tem diversos processos para serem feitos, e aí um dos papéis que a gente tem é entender quem vai conseguir entregar melhor aquele processo. O nome chefe de cozinha, você acha, na sua opinião, que esse nome se desgastou com o tempo porque foi utilizado de diversas formas, maneiras, pelas mídias, talk shows, enfim, realities? Como é que você percebe esse tempo e o nome? Então, na verdade, banalizou um pouco, né? Antes, chefe de cozinha era aquele que realmente chefiava uma cozinha. Não que somente foi lá, fez um curso de gastronomia e virou chefe. E hoje está muito isso, né? Tá muito enraizado isso. O André, o trabalho que você faz é, de fato, o trabalho de chefe, ok? Então, assim, em que momento que você percebe que a palavra é usada de forma errada? Cara, na faculdade a gente percebe muito isso, porque a gente vê bons cozinheiros, mas nem todos os cozinheiros são bons chefes. Às vezes o cara ele é muito bom na cozinha, ali no fogão, na chapa, só que ele não consegue ser a parte de chefe de cozinha, de liderar uma equipe. Ele fica limitado naquela parte de cozinha só, e isso é muito de você sentir ser chefe, né? Eu acredito que não é um trabalho para todos, infelizmente. Por mais que você possa estudar, por você ter conhecimento, para liderar uma equipe você precisa ter
o algo a mais para ter isso. E hoje eu sou chefe e proprietário do restaurante, então eu tenho todas as demandas de um chefe e de proprietário. Quando você falou algo a mais, o que é? Saber lidar com a pessoa, porque, por exemplo, hoje o mais importante, como falaram, é a equipe. Se a equipe não estiver boa, você não vai ter uma boa entrega, um bom serviço. O cliente vai sentir no final, se ficar aquela correria toda no salão, tanto na cozinha, você tem que saber lidar tudo isso, agrupar essa demanda e saber lidar com a cozinha para que tudo saia perfeito. Muito bom. E falando da importância dos ingredientes, qual a importância de você produzir um prato, de você elaborar um prato desse ingrediente de ser fresco? O que você mais prima na hora de produzir, de fazer, de cozinhar? A qualidade do ingrediente é fundamental, né? Eu acho que é o principal, porque ali o nosso trabalho é conseguir extrair o melhor e evidenciar o que cada ingrediente tem de melhor. Então, se você parte de uma matéria-prima que não tem tanta qualidade, o resultado final com certeza não vai ser o mesmo de quando a gente consegue trabalhar com ingredientes muito bons, frescos. E é parte da nossa função também fazer isso, né? Conseguir fornecedores, entender quais as melhores marcas para atender nós no mercado. Cláudia, você é exigente nos ingredientes? Eu sou bem exigente nos ingredientes, porque eles fazem toda a diferença em todo o processo e no resultado final, né? Vai trazer sabor, vai agregar todo aquilo que a gente espera dentro de um prato, além, dependendo da qualidade, trazer também uma saúde e um bom resultado no preparo. Ok. André, como você escolhe os seus fornecedores? Geralmente eu costumo ser o terror dos fornecedores. Eu gosto de produtos muito bons. Geralmente eu costumo ir até o local para experimentar, provar, sentir, cheirar, texturas, para poder aí sim efetuar uma compra de um insumo. Inclusive o patrocinador aqui é alguém que eu não preciso fazer isso, porque é uma excelente qualidade. Você está falando da Uniaves? Da Uniaves. A gente usa lá no restaurante e não tem outro parecido aqui no estado, não. Muito bom. Olha, parabéns para todos vocês pelo trabalho, pelo amor pela profissão e por falar, né? Qual o recado? Eu queria terminar o programa assim, para quem sonha em fazer gastronomia, qual o recado que você deixa? Vamos começar com você, Carlos, sobre essa mensagem que você dá para todos os aspirantes aí que querem fazer gastronomia, que estão pensando em fazer uma faculdade mesmo. O que você diz? Eu acredito que vale muito a pena, se é o que você gosta, se é o que você anseia para a sua vida. Venha com consciência de que é muito trabalho, tem um caminho grande até chegar a realizar nossos sonhos, mas é possível. Então, tudo que a gente faz com amor, com dedicação, respeitando as pessoas que estão próximas a gente, nos levam até os objetivos que a gente quer alcançar. Então, é muito importante a gente ter pessoas novas entrando no nosso ramo, sempre dar aquela rejuvenescida, enfim, é isso. Cláudia, uma mensagem. Eu sou totalmente incentivadora, né, porque eu comecei na gastronomia para realmente formar novos profissionais, então eu sou muito fã de você juntar a prática com o conhecimento, né, e sempre vou falar, invistam nos seus sonhos. É difícil, mas acontece. Se você buscar, você perseverar, persistir e amar, não tem junção que vai dar errado. Não tem como dar errado. André, para a gente finalizar, nosso tempo está terminando. Bom, eu incentivo todo mundo que fala que quer a vida de cozinha. Eu saí de escritório de arquitetura para virar cozinheiro. Hoje sou chefe também, tenho meu restaurante. Mas eu incentivo todo mundo a correr atrás do seu sonho porque vale muito a pena. Acho que foi a melhor escolha que eu tive na minha vida de trocar isso, porque hoje eu faço por amor. É muito bom ser chefe hoje em dia. Janaína, você que falou que dá muito dinheiro, então já a turma está animada. Não só dá muito dinheiro, gente, dá muito trabalho também. Eu sou apaixonada pela gastronomia e eu incentivo muito a quem quer que seja fazer. Inclusive, a minha enteada, ela está pensando em fazer por causa do que eu faço hoje. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Até daqui a pouquinho, porque já voltamos com receitas. Muito obrigado. Programa Fabrício Fabre é um oferecimento Uniaves, o verdadeiro sabor capixaba, sempre a melhor escolha.
Torcida reunida, churrasco na grelha e Cofrio na comemoração. Cofrio, sabor a toda prova. Torcer é quase um idioma. A gente entende no olhar, no grito que sai da sala, no abraço que vem depois de um gol. É vizinho batendo na parede, amigo mandando mensagem, todo mundo vivendo o mesmo jogo. Porque quando a torcida se junta, o momento fica ainda melhor. A TV ligada, a galera reunida e na mesa, o sabor que acompanha cada lance. Cofrio, perfeito é para quem vive o futebol com paixão. Cofrio, sabor a toda a prova. Programa Fabrício Fabre é um oferecimento Uniaves, o verdadeiro sabor capixaba, sempre a melhor escolha. Torcida reunida, churrasco na grelha e Cofrio na comemoração. Cofrio, sabor a toda prova. E eu recebo aqui hoje em nosso estúdio Antônio Costa, diretor-geral de uma das maiores marcas, de uma das maiores indústrias de alimentos do país, a marca Pif Paf, que compreende a Uniaves. Antônio Costa, como vai? Um prazer ter você aqui. Prazer é todo. Qual é o tamanho hoje da marca Pif Paf? Bom, o negócio Pif Paf hoje no Brasil, Fabrício, ele é, assim, tem uma das maiores empresas do Brasil, né? Tem um portfólio aí com mais de 500 produtos. É uma empresa, falando em valores, que tem um faturamento aí da ordem dos seus 4 bilhões de reais, então é uma empresa muito grande. Se a gente falar de como a gente chega na casa do consumidor, é uma empresa que mensalmente faz mais de 180 mil entregas a clientes que revendem para os nossos consumidores. Então, são milhares de lares brasileiros que têm acesso diariamente, 24 horas por dia, aos nossos produtos. E o que é mais importante dizer, que todo esse número, ele está compreendido só numa parte no Brasil, porque o negócio da Pif Paf, ele tem, assim, a sua totalidade, a sua liderança no estado de Minas Gerais. Ele tem também um trabalho muito forte, muito presente com a marca Uniaves e Pif Paf no estado do Espírito Santo. Um trabalho sendo feito no sul da Bahia, com a nossa marca, vindo de Vitória da Conquista, próximo de Salvador, vindo para o Espírito Santo. O estado do Rio de Janeiro, uma parte de São Paulo e os 3 estados do sul, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, é uma empresa hoje que tem produção em Minas, tem produção no Espírito Santo e tem produção em Santa Catarina, e que está presente no mercado de proteínas de frango, de suínos, e tem também toda a sua linha de produtos de praticidade, de pratos prontos, desde lasanhas, pizzas, nós temos também os presuntos, então salsicha, nós temos vários produtos que chegam até a casa do consumidor todos os dias. E aí é o seguinte, olha, a Pif Paf comprou a marca Uniaves, que é uma marca de Cachoeiro Capixaba, porém continua capixaba, Isso. Com toda a cultura da empresa, né? Hoje, quantos funcionários, quantas pessoas a Uniaves emprega no Espírito Santo? Olha que legal, quando a gente fala essa questão de emprega, né, a gente tem o pessoal direto e que indiretamente também estão relacionadas à existência da empresa aqui no estado. Hoje nós temos uma empresa que tem aí mais de 1.200 colaboradores diretos trabalhando dentro da empresa, mas nós temos 3.500 pessoas que indiretamente estão ligadas com o produto, seja nos aviários, seja no abastecimento, nas entregas. Então temos cooperativas que trabalham também para poder fazer com que o nosso produto chegue até o consumidor ou que ele venha do aviário para todo o abate no nosso frigorífico também. Agora, a Uniaves, então, ela exporta para diversos países, né? Hoje, quais são os países que fazem parte do portfólio da Uniaves? Esse é um ponto forte também, e é também um orgulho dizer que a Uniaves hoje, que é aqui no Espírito Santo, no sul do estado, ela tem hoje a capacidade de exportar diretamente, onde ela tem mais contato, para 19 países, mas ela também tem habilitação para diversos outros. Isso depende muito mais da nossa capacidade. E antes de dizer para você quais são os estados que a gente exporta hoje, eu posso dizer que a gente não aumenta mais a nossa exportação porque a gente tem uma preocupação muito grande de continuar abastecendo o Espírito Santo na sua totalidade. Então nós temos condições de direcionar a nossa principal produção para os nossos consumidores capixabas, e a gente tem, assim, como excedente para exportação, os produtos que realmente a gente tem capacidade de
aumentar em escala a produção. Então nós temos uma participação boa para venda no Oriente Médio. Isso nós estamos fazendo um trabalho até agora na fábrica de automação que vai aumentar mais ainda a nossa capacidade para exportar mais ainda ao Oriente Médio. Nós temos o produto para o Japão e somos habilitados, e eu sempre falo isso nas nossas conversas, que o Japão é um dos países mais exigentes sanitariamente para poder consumir os seus produtos. E a Uniaves, que é daqui do estado, ela é habilitada e ela vende, ela faz negócio. Nós mandamos o frango do Espírito Santo para o Japão. E o que é mais importante é que o mesmo frango que a gente manda para o Japão é o mesmo frango que a gente coloca aqui para ser vendido para o nosso consumidor capixaba. E aí a gente estava falando exatamente desse momento da guerra, né? Como é que vocês estão administrando, como é que está mexendo com o mercado que é muito sensível ao mercado de frango e de alimentos? Olha aí, como é interessante, né? O mundo, falando de forma global, e aí quando a gente olha o Brasil tem uma situação muito privilegiada, porque quando a gente tem um problema no Oriente Médio, a gente tem um aumento de consumo na Ásia, a gente tem um aumento de consumo na Europa e, consequentemente, as coisas vão se ajustando. Se a gente não consegue abastecer o Oriente Médio na sua totalidade, a gente vê um aumento de consumo muito grande no Japão, e a gente vê também Hong Kong, a China, porque nós abastecemos a China com a marca Pif Paf saindo de Minas Gerais. Então, existe um equilíbrio, e esse equilíbrio faz com que a gente consiga direcionar a oferta dos nossos produtos para esses outros locais, porque se a gente também tivéssemos um impedimento para exportar, a gente teria um aumento de oferta no mercado interno aqui, mas também a gente deixaria de ter a rentabilidade que equilibra os preços para serem comercializados aqui dentro. Então a gente teria um desequilíbrio econômico e isso certamente não garantiria a sustentabilidade dos negócios nas fábricas. Então a gente tem essa necessidade do mercado externo para equilibrar a oferta no mercado interno e junto com esses dois mercados a gente busca uma melhor rentabilidade. E aí o preço do petróleo aumentando influencia nos custos? Sim, o preço do petróleo ele influencia principalmente nas embalagens. As embalagens, todas as embalagens hoje no Brasil, quando a gente fala de produto acabado, o petróleo influencia direto no preço e também para transportar. Tudo que a gente faz na fábrica é transportado sobre rodas, praticamente. E então a gente tem também esse aumento de custo, aumento do custo no frete, e para isso você acaba tendo que ter uma tabela flutuante, acompanhando bem essa questão dos combustíveis, até para que a gente consiga garantir a saudabilidade dos nossos transportadores, porque a gente precisa continuar transportando. É uma loucura. Olha, daqui a pouco você vai conhecer o Antônio, executivo, corredor, atleta, para poder lidar com toda essa loucura de mercado, trabalhar com supermercados, distribuição no Brasil inteiro, não é brincadeira. E aí como é que o Antônio se cuida, o Antônio é o ser humano, né? A gente vai falar já, porque isso é muito importante para você conseguir realmente dar conta de tudo. Mas essa linha praticidade que a Uniaves vem trazendo cada vez mais, a gente vem mostrando aqui no programa e apresentando diversas soluções, porque o consumidor mudou a forma de buscar alimentos, de procurar por produtos mais rápidos. Isso. Para preparar. Esse ponto é muito importante que você tocou e é importante a gente dar uma devida atenção que o movimento de consumo ele está mudando no Brasil. Ele está mudando em dois sentidos. Primeiro que a gente vê uma redução no tamanho das embalagens, isso já é visível. A gente vê o consumidor procurando mais por proteínas, e quando a gente fala procurando proteínas, você acaba percebendo que os estabelecimentos até menores, hoje você encontra seções de produtos, de suplementos alimentares que não são alimentos diretamente e que acabam competindo com os alimentos na área de venda. Hoje as empresas, até para poder conseguir competindo e não perder consumidor, as empresas começam a informar a quantidade de proteínas encontrada nos produtos. Eu queria dizer assim, que é muito interessante, se a gente pegar um bife de frango hoje, um bife de frango tem 24 gramas de proteína. Maravilha. E uma barrinha de cereais da mais cara que a gente encontra no mercado, que tem 23 gramas de cereais, que tem 23 gramas de proteína, ele custa mais de R$30. Então, com
o preço de uma barrinha de cereal, a gente consegue comprar mais do que 1 quilo de filé de peito. E 1 quilo de filé de peito vezes 24 gramas de proteína, eu tenho 240 gramas de proteínas comprada pelo metade do preço de uma barra de cereais. Nossa, você falando aí me deu vontade, deu água na boca aqui, né? Porque esse horário já dá fome. Uhum. E aí é o seguinte, tem a linha temperados, né? Sim. Qual é essa sacada? Por que dessa sacada dos temperados? Assim, e esses temperos, como que você vai adaptando para as regiões do Brasil que são diferentes? Tá. Vou chegar no temperado. Então, a gente faz esse link desculpa eu continuar insistindo nisso, a gente faz esse link de trazer a proteína para que o consumidor saiba, até mesmo para que o consumidor saiba que ele pode encontrar uma proteína saudável, que é um alimento e que vai trazer mais saciez e que não tem açúcar. Não tem açúcar e nem corante, é um produto natural. Então, isso é importante também deixar bem claro, e eu vou estar falando muito isso em todas as entrevistas que eu venho falando. Olha, gente, consumidor, mesmo que ele não tenha o mesmo poder aquisitivo de quem quer pagar R$30 numa barra de cereal, que não vai alimentar ele da forma melhor possível, nem se compara, né? E ele pode pegar uma proteína que vai deixar ele muito mais saciado e a gente vai ter uma proteína mais natural, mais fácil de absorver pelo corpo, tudo isso. E aí, fazendo um link com os temperados, essa questão dos temperados ela é bem particular, porque a Uniaves ela é pioneira em trazer um tempero que entra na casa do capixaba, que tem as portas abertas, porque a gente conseguiu construir um produto que ele é feito com o paladar do capixaba. Nós fizemos todo um processo de pesquisas, testes cegos, degustações, sem as pessoas saberem exatamente quais os temperos que nós estávamos usando, até a gente chegar numa receita que está muito com a cara do nosso consumidor. E essa receita se transformou num tempero tão bom que ele é muito bem aceito aqui, ele é muito bem aceito na Bahia e também no Rio de Janeiro. Isso fez com que a gente conseguisse desenvolver uma linha fantástica de produtos temperados. A gente hoje tem uma linha completa e o que é interessante, a gente fez essa linha 100% de produtos naturais, a ponto da gente não ter corante no nosso tempero da linha churrasco, e a gente tem que colocar um selo na embalagem dizendo contém tempero transparente. Por quê? Porque quando a pessoa abre o nosso produto, ele tira da embalagem, o produto parece in natura, não tem corante nenhum, ele é natural. Mas quando você prepara, ele fica com aquela cor linda, aquele sabor maravilhoso, aquela crocância, então fica delicioso. Então a gente pensou muito nisso, até para atender o consumidor, mas também pensando na saudabilidade. Maravilha. Muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Olha, um show, né, de entrevista, um show de articulação, de trabalho mesmo. Você assiste essa entrevista na íntegra em nosso canal do YouTube, programa Fabrício Fabbri. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais aqui em nosso programa. Programa Fabrício Fabbri é um oferecimento Uniaves, o verdadeiro sabor capixaba, sempre a melhor escolha. Torcida reunida, churrasco na grelha e Cofrio na comemoração. Cofrio, sabor a toda prova. Programa Fabrício Fabbri é um oferecimento Uniaves, o verdadeiro sabor capixaba, sempre a melhor escolha. Torcida reunida, churrasco na grelha e Cofrio na comemoração. Cofrio, sabor a toda prova. Voltamos diretamente aqui dos estúdios Fabbri e agora chegou o momento de culinária. Vamos ver? Pois é, pensando em festa junina, a minha equipe já deixou pronto aqui um peito de frango desfiado da Uniaves, que é uma maravilha. Aqui a gente fez um refogado, olha, eles já deixaram aqui prontinho para mim, que tem cebola, tomate, já com os temperos aqui. A gente está mostrando imagens. E agora eu vou fazer um pastelzinho aqui pra gente
E aí, olha, a massa aqui já tá prontinha no jeito. Vou colocar aqui o filé de peito de frango desfiado da Uniaves. E aqui, olha, já começa soltando, ó. Olha só que maravilha. Olha que pastel bonito aqui na minha mão. Vamos fazer mais um? Bem, minha produção agora vai fritar. Vou te mostrar já já o resultado. Pois é, gente, olha, os pastéis já estão prontos aqui. Olha como ficou bonito, olha só, né? E agora eu vou pegar um bem gordinho aqui. Olha esse aqui. Que delícia. Eu vou mostrar aqui o recheio dele. Olha só. Vou mostrar aqui. Ó. Maravilha. Gente, que coisa boa. Ó. Dá para comer vários. Essa é a Uniaves. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nay Costa, estou aqui no estúdio a convite da Cofrio para preparar um creme de brócolis para vocês com muito bacon e linguiça. Finalizando a nossa receita, para esse friozinho aí, Cofrio, sabor a toda prova. Programa Fabrício Fabre é um oferecimento Uniaves, o verdadeiro sabor capixaba, sempre a melhor escolha. Torcida reunida, churrasco na grelha e Cofrio na comemoração. Cofrio, sabor a toda prova.